the places look sort of like from Moana and Rhyme combined. The graphics also look like Rhyme, if you ask me. Get out. Vamos iniciar a nossa devocional de terça-feira. Hoje é dia 16 de junho de 2020. Deus abençoe a vida dos irmãos, todos que estão presentes. A devocional de hoje é uma entrevista com o pastor James Curtis Nash, o escritor do livro O Batismo no Espírito Santo e em Fogo, que eu já tinha anunciado para os irmãos nas últimas semanas. Essa entrevista estamos gravando na parte da tarde e os irmãos estão assistindo agora nesse período noturno, a partir das 8 horas. Talvez aí, se der tudo certo, às 8 e pontos, talvez aí um pouquinho de atraso, mas espero que esteja transcorrendo aí no horário correto. Vamos fazer uma oração e iniciar na sequência aqui com o pastor James, falando aí sobre o seu livro. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos estudar mais uma vez a Tua Palavra. O Senhor nos ter dado saúde até aqui para cumprir o Teu ID, Senhor, o Teu ministério. Obrigado, Senhor, pelos pastores que pregam, que levantam a Tua bandeira, prego a verdadeira palavra do verdadeiro evangelho, Senhor. Abençoe a cada um, os missionários também que estão no campo, Senhor Deus. Te peço por cada um, fortaleça-os. Te peço também, ó Pai, pelas nossas igrejas, fortaleça cada igreja, Pai. Nós sabemos que os tempos são maus e esse período que estamos passando de pandemia tem dificultado e muito os trabalhos das nossas igrejas, Senhor Deus, mas o Senhor sabe tudo e o Senhor que é o líder, o cabeça da igreja, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Amém. Seja bem-vindo, pastor James Nash. Vamos falar um pouquinho aí sobre o seu livro, O Batismo no Espírito Santo e em Fogo. Deus abençoe a vida do Senhor. Agradeço pelo senhor estar aqui. Também agradeço ao pastor Joel que nos está dando apoio nessa entrevista aqui, nessa gravação. Você pode agora se apresentar e apresentar o seu livro, falar um pouquinho. Boa tarde, irmão Honório. É um prazer estar aqui com os irmãos hoje. E eu quero lhe agradecer pela oportunidade de expor este assunto tão polêmico, mas tão importante. Este assunto, batismo no Espírito Santo, não somente trata o assunto de línguas, dos dons, mas este assunto sobre batismo no Espírito Santo também vai influenciar o assunto sobre a igreja, a igreja universal, invisível, o corpo de Cristo, a salvação. Muitas pessoas fazem muita confusão entre o assunto de salvação, dons, igreja universal, invisível, diferenciado da igreja local. Então, este assunto, uma vez que nós conseguimos resolver este assunto, muitas doutrinas vão cair de lado, porque muitos estão baseados neste assunto. Em 1981, eu estava ensinando no seminário em Recife e houve uma pergunta sobre batismo no Espírito Santo, tentando colocar batismo no Espírito Santo em Romanos capítulo 6. E a diretoria do seminário, sendo que estava ensinando sobre as ordenanças da igreja, pediram que eu parasse de ensinar o assunto e estudar detalhadamente, este assunto sobre batismo no Espírito Santo. Eu mal sabia o que isso iria criar. 6 semanas, por 6 semanas, de manhã, 8 horas, até 5 ou 6 horas da tarde, eu fiquei no escritório estudando este assunto. De tarde, lá para 5 horas, um dos nossos amigos missionários, ele veio à casa e nós conversamos sobre as coisas que estava descobrindo
na palavra de Deus. Agora, eu falei com ele logo no início, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar todos os meus preconceitos. Eu já estava no ministério muitos anos, já estava envolvido com a Bíblia desde meus 9 anos. Então, eu tinha ouvido muitas coisas sobre batismo no Espírito Santo. Todas essas coisas, eu pedi a Deus e disse, Deus, me ajude a tirar todos os meus preconceitos para enxergar o que a tua palavra está dizendo. Eu quero aprender o que o Senhor diz, não o que fulano nem ciclano estão ensinando ou pensam ou eu creio. Então, muitos e muitos anos. Depois das primeiras 2 semanas, eu já vi o que eu fui ensinado por muitos anos. Não era bíblica. E nós vamos tratar este assunto ao decorrer da nossa conversa hoje. Logo, eu vi que o outro lado, o lado que os dons ainda existem hoje, batismo no Espírito Santo, eu vi que o que eu fui ensinado não estava certo. E eu vi que o outro lado não estava certo. Eu disse, não tem uma terceira opção. Aí, nosso irmão pastor Jorge e eu, nós conversamos, e depois de 6 semanas, eu comecei a ver o que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia mostra e o que eu vou tentar passar para vocês hoje, não é uma doutrina nova, mas é uma doutrina que foi posto de lado, desfeito quase 2000 anos atrás. Então foi esquecido, deixado de lado, morreu o assunto. E Finney, Wesley e alguns outros, depois da Reforma, começaram a trazer o assunto de volta. Então, eu investi 27 anos, quase todos os dias, estudando este assunto. E este aqui é o resultado. O batismo no Espírito Santo, o que Deus diz. Porque o que nós devemos entender e compreender não é o que pastor fulano diz, não o que professor fulano diz, mas o que Deus diz na sua santa palavra. Esta é a palavra final. E depois, o livro foi impresso em 2007. E depois eu deixei de estudar todos os dias. Mas ainda de vez em quando, lendo a Bíblia, uma nova verdade, eu enxergo um outro verso, mas tudo isso comprova o que eu estou ensinando. Logo no início, quando eu comecei a ver essas coisas, eu disse, eu não sou dono da verdade. Uma nova doutrina é antibíblica. Sabemos disso. Então, eu tinha que começar a procurar outras pessoas, se existissem, outras pessoas que ensinavam a mesma coisa. E, ao decorrer do tempo, eu comecei a ver um pastor aqui, outro pastor ali, professor ali, amigo aqui. Agora, eu estava numa conferência de pastores, anos atrás, e tinha pelo menos 40 pastores batistas históricos independentes, e este assunto foi levantado e eu comecei a falar sobre meu livro. E os pastores dizem, mas é isso que nós cremos. E nós não estamos escrevendo, mas este é o assunto que nós estamos ensinando. Então, de repente, eu tenho 40 homens, pastores, ensinando o mesmo assunto. Certo dia, estava numa igreja e
quando entrei na igreja, tinha uma mesa ali e eu vi uma série de lições, diversas lições, e eu peguei, primeiro que eu peguei, era o assunto batismo no Espírito Santo. E o primeiro parágrafo daquela lição, eu estranhei muito. E eu falei com o pastor, pastor, quem escreveu esta lição? Ele disse, fui eu. Eu disse, pastor, posso fazer uma pergunta? O senhor, por acaso, viu este parágrafo em outro lugar? Ele disse, não, eu escrevi este parágrafo semana passada, a lição toda. Ele, por quê? Eu disse, irmão, este parágrafo é quase palavra por palavra que eu escrevi anos atrás em português. Ele disse, interessante, você crê a mesma coisa que eu creio. Então, eu estou vendo que não é somente pastor James. São muitos que creem nisso. Poucos sabem da verdade. Então, eu imprimi o livro em 2007. Mas, hoje, eu devo colocar volume 2, porque aprendi muitas coisas depois que o livro foi escrito. Então, hoje, nossa conversa, eu sei que o assunto é polêmico. Eu sei que nem todos vão aceitar o que estamos ensinando. E a mentalidade batista é nós não vamos forçar nada. Cada um é livre para acertar com Deus ou errar. Então, se alguém quiser entrar em contato comigo no fim da nossa entrevista hoje, eu vou lhe dar como encontrar em contato comigo e vamos conversar. Eu estou pronto para responder qualquer pergunta, qualquer pessoa séria. Não vou brigar, não adianta brigar. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz e organização. Bom, irmão. Tá certo, pastor. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que quiser que eu direcione também para o pastor James, pode deixar aqui as perguntas para a gente, mandar no nosso WhatsApp ou mesmo aqui na relação que fica aqui no YouTube ou no Facebook e a gente passa para o pastor James e ele responde. Um assunto que é muito importante é que quando a gente trata sobre essa passagem aqui, sobre o batismo no Espírito Santo ali, quando o João Batista, ele usa esse termo, a gente vê ali que ele usa muita linguagem figurada naquela passagem. Então, a pergunta que fica, o batismo no Espírito Santo é literal ou é figurado? E o que significa se for literal, se for figurado, o que significa? 3 dias para responder essa pergunta. Irmão, se nós pararmos para ler, e eu peço que todo mundo ouvindo hoje, participando, assistindo, abre sua Bíblia para o livro de Mateus, capítulo 3. João Batista aqui está falando, neste aqui, Mateus representa ou mostra, neste contexto, quando ele está escrevendo seu evangelho, ele está dirigindo as palavras distintamente aos judeus. Ele está enfatizando nesta parte da mensagem de João Batista, ele está dirigindo isto aos saduceus e fariseus. Marcos escreve, ele relata a mesma mensagem, só da visão de Marcos. Quando Lucas registra em Lucas capítulo 3, ele abrange quase todas as pessoas que estavam presente. Ele falava sobre os publicanos, sobre os saduceus, sobre o povo em geral, soldados até. João trata, e quando o Evangelho de João trata este assunto, ele fala distintamente sobre as coisas que aconteceram naquele dia
o dia que Jesus Cristo foi batizado, e João fala sobre este assunto. O livro de Atos relata Jesus em Atos capítulo 1, ele está falando distintamente, falando aos 11 apóstolos. Agora, todos falam de uma só mensagem que João falou. E se você está com sua Bíblia aberta, vejamos como João o Batista trata este assunto. Em verso 7, João começa a falar com os fariseus e saduceus. Ele diz, mas vindo a ele, muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras. Oh, se nós, os pastores, fossem bravos assim hoje em dia, talvez seria diferente. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, João, logo, ele começa a colocar aqueles religiosos como descrentes. Nenhuma pessoa, filho de Deus, iria ser tratado como raça de víboras. Então, João começa a levar este assunto para uma pregação. No próximo, dignos de arrependimento. João mostra aqui a necessidade de arrependimento para a salvação. Em verso 9, e não quereis dizer dentro de vós mesmos, temos por pai Abraão. Salvação, ele está dizendo, não vem por linhagem. Quando ele chama aqueles fariseus e saduceus, a necessidade de arrependimento, a necessidade de nascer de novo, ele já estava dizendo que a lei não salva. João está cortando todas as desculpas deles para salvação. Daí ele diz que temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Daí, terminando a sua mensagem, ele faz o que todos os pastores devem fazer. Ele lança um apelo para a salvação. A mentalidade do judeu é uma coisa, a mentalidade do gentio é outra. Então, nós temos que tentar entender como João estava conversando com estes judeus que estavam presentes, especialmente esta raça de víbora religiosos. E por algum motivo, João muda para a linguagem figurativa. Veja aqui em verso 10. E já está posto o machado à raiz das árvores. E você pode parar. Mas João, de repente, parece que ele para de um assunto para o outro. Não. Ele está mostrando aqui que haverá um juiz, um juízo e um castigo. E ele está colocando isso aqui em palavras figurativas, linguagem figurativa, sentido figurado, e eles entenderam esta linguagem figurativa é de 2000 anos atrás. E quando estamos estudando este contexto, nós temos que entender linguagem de 2000 anos atrás. Ele está falando linguagem figurado, feito nossa gíria. Beleza. Quando eu cheguei aqui no Brasil, em 73, era tudo azul, Magic Click. Aquela linguagem morreu. Eu falo, Magic Click com você, Honório. Você diz, o que quer dizer isso? Seria o que é isso? Isso só faz 45 anos. Agora, imagina a mudança de linguagem 2000 anos atrás. Então, nós temos que nos colocar. Ele disse aqui em verso 10, e já está posto o machado à raiz das árvores. Aqui, este machado fala do juiz, Jesus Cristo,
a raiz das árvores. Pessoas. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Ele está dizendo aqui, uma árvore, o fruto não faz a árvore. A árvore faz o fruto. Então, ele diz a árvore que não é salva, representando descrentes, será cortado, julgado e lançado no fogo. E esta palavra fogo representa o lago de fogo. Agora, tudo isso nós podemos enxergar em linguagem figurada. Agora, vamos pular para verso 12. Você diz, e verso 11, vamos voltar no instante. Verso 12, a sua pá, ele tem na mão. Sua pá, ele tem na mão. Quem é esse ele? Este ele, nós sabemos que é Jesus Cristo. Então, em linguagem figurada, Jesus está representado aqui como se tivesse uma pá na mão. Eu não creio que Jesus, aquele dia, João o Batista, vendo Jesus descendo de uma colina aí com uma mão. É linguagem figurada. Tem que ser. Continuando, ele disse aqui, a sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira. E Jesus seria limpar uma eira com pá? Não, linguagem figurada. Essa que está falando sobre o julgamento. Daí ele continua, recolherá o seu trigo ao celeiro. Esse trigo fala sobre pessoas salvas sendo levado para o céu. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esta aqui está falando sobre o descrente será jogado num fogo que jamais apagará. Lago de fogo. Agora, tudo isso, linguagem figurada. É fácil de entender. Agora vamos voltar para verso 11. Eu, na verdade, vos batizo em água. João faz aqui um contraste. Eles vieram a João para serem batizados, imergidos na água. E Jesus faz uma jogada aqui. De novo, linguagem que era conhecida na época. Hoje em dia, temos dificuldade de entender porque estamos 2.000 anos fora do assunto. Mas veja, João disse, eu, na verdade, ou verdadeiramente, eu vos batizo em água. Na base do arrependimento. Alguém tinha que chegar arrependido, mostrando arrependimento para ele batizar. Daí, veja aqui, irmão Honório, veja aqui uma palavra importante neste verso. Mas, eu vos batizo em água, literalmente, mas. Esta palavra, mas, é uma palavra que joga de novo para o figurado. O literal, eu vos batizo literalmente em água. Mas este ou ele vem alguém atrás. Agora, irmãos, esta frase aqui por anos criou uma dor de cabeça para mim. Vamos ler. Em verso 11. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Está falando sobre Jesus Cristo. Jesus disse que só ele, Mateus capítulo 11, Jesus disse só eu sou mais importante que João Batista. Mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Agora, para nós, esta aqui é linguagem literal, mas é figurada. Você está dizendo que Jesus não é mais poderoso? Não. Irmão Honório, eu não consegui encaixar
E alguns anos atrás, estava lendo um livro, se não me engano, foi Vincent Ovines. E ele, eu nem me lembro o contexto, mas ele falou esta frase, aqui em versão, mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas, era linguagem figurada, dando honra, prestígio a uma outra pessoa. Naquela época, 2000 anos atrás, esta era como se fosse gíria. Uma maneira de prestar honra. E foi isso que João estava fazendo. Mas, jogando de volta para a linguagem figurada, literalmente, Jesus é mais poderoso. Literalmente, hoje em dia, nós percebemos que nós não merecemos nem para baixar e beijar os pés de Jesus. Nós não somos dignos. Ele é. Mas 2000 anos atrás, esta era a linguagem figurada. Agora, vamos dar continuidade. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Irmãos, esta frase é linguagem figurada. Como é que nós sabemos? Primeiro, pela palavra mas. Segundo, pela palavra em verso 12. A sua pá, ele tem na mão. Este que é mais poderoso do que eu, ele tem uma pá na mão. Irmão Honório, este assunto é linguagem figurada. Este batismo no Espírito Santo, este batismo em fogo é linguagem figurada. Agora, ao decorrer da nossa conversa hoje, nós temos que saber o que é literal. Se esta aqui é figurada, o que é linguagem literal? Quando é que isso aconteceu? Por quanto tempo isto valeu? Essa aqui deu para responder, resumindo sua... Sim. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu ensino conferências sobre este assunto e leva, no mínimo, 24 horas de ensino. Verdade. Para colocar tudo isso a semana aqui, toda. Para colocar tudo isso aqui em uma hora é quase impossível. Mas vamos tentar. Vai para a próxima pergunta. Não, tá bom. Esse aqui, alguns aspectos desse aqui a gente tinha dado alguma pincelada, né, nas nossas devocionais, e teve até uma pergunta que o senhor até já respondeu que eu iria fazer também, que era sobre o batismo em fogo. Teve alguém até perguntando, acho que foi o Noelson, perguntou, o que é o batismo em fogo? Tá, eu comentei algo, o senhor também aqui respondeu, né, que é sobre o juízo lá, a condenação. Não sei se o senhor quer fazer algum comentário a mais sobre isso, mas o senhor já respondeu. É sobre a condenação que os ímpios receberão lá no juízo final. Tá bom. Agora, irmão, deixe-me mostrar uma coisa aqui que pode fazer uma confusão nas pessoas. Eu vou tentar colocar aqui, mostrar, pelo uso da palavra fogo, nós entendemos que é linguagem figurada. Veja aqui em verso 10. E já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Em verso 11, e ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Verso 12, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Existe uma lei, uma regra de interpretação, de hermenêutica, que se uma palavra está usada num sentido, com um significado, deve manter aquele mesmo significado durante a conversa toda.
a não ser que ele mostra uma diferença, uma ilustração. Aqui eu tenho uma manga. Ali, fruteiro, eu tenho uma manga. Agora, se eu falar com Odis vai preparar uma manga para comer. Logo, você sabe que não é essa aqui. Olha, eu tenho manga na minha manga. Então, a manga, fruta, caiu na manga da minha Na manga da camisa. Certo? Então, neste contexto, João não mostra a diferença. Ele fala sobre fogo em verso 10, fala sobre o juízo, aliás, o castigo. Em verso 12, é o castigo eterno. Então, em verso 11, também tem que manter o mesmo sentido. Linguagem figurada em verso 10, linguagem figurada em verso 12, e este verso 11 tem que ser figurado também, apontando para o literal. Tá bom, próxima pergunta, irmão. Tá bom. Como o senhor mesmo falou, o nosso tempo é curto, então não daria nem para fazer todas as perguntas, abordar todo o assunto. Mas existem alguns pontos importantes. Um deles é que geralmente a gente vê, ou muitas vezes a gente vê, pessoas relacionando o batismo no Espírito Santo com salvação, falando de alguma forma com salvação. O batismo no Espírito Santo teria alguma coisa a ver com a salvação? E aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que o assunto é longo, mas aí a gente resumir, né? Irmão, eu fui ensinado desde a minha infância que quando alguém aceitar Jesus Cristo, ele é batizado no Espírito Santo. Tem muitos que ensinam que batismo no Espírito Santo é um selo, uma prova que a pessoa é salvo e leva para falar em línguas como um sinal. Agora, irmãos, aquele primeiros 6 semanas que investi neste estudo, logo eu vi que batismo no Espírito Santo não tem nada a ver, não aconteceu, não acontece e nunca acontecerá na hora que alguém aceita Jesus Cristo. Também não é uma prova. Não está interligado com os dons de línguas hoje que comprova que você é um salvo. Na realidade, apontava para algo que iria acontecer no dia de Pentecostes, certo? Aconteceu uma vez, aconteceu por um motivo, durou 40 anos e o assunto morreu. Tá certo. São tantos assuntos, pastor, sobre esse tema que a gente poderia abordar. Eu acredito que a gente pode fazer depois outra live tratando mais sobre isso aqui. Mas eu vou fazer uma última pergunta para a gente não se estender e também depois a gente marca uma segunda entrevista aqui abordando outros assuntos que são longos dentro disso aqui, dentro desse aspecto aqui sobre o batismo no Espírito Santo e batismo em fogo. Mas aqui como última pergunta, os chamados dons espirituais que as pessoas sempre relacionam aqui por causa de todo o contexto e também do que acontece lá em Atos da profecia, se bem que esse aqui já é um ponto, é importante, mas é um ponto um pouco à frente, sobre o que a gente poderia falar aqui. Eu vou mudar a pergunta. Acho que é bom deixar esse aqui para a segunda etapa, para a gente não pular nada. Então, vou fazer outra pergunta. Nos nossos dias, existe batismo no Espírito Santo? Acho que esse aqui está mais encaixado no que a gente está falando no momento. Você quer uma explicação ou você quer uma resposta curta? Não existe. Você que sabe, eu acho que pode ser uma explicação. Se pode. Não existe. Irmão, batismo Espírito Santo, esta linguagem figurada, podemos ver
ao decorrer de Marcos, Mateus, Lucas, João, Atos, era um sinal. E se você estudar bem Atos capítulo 2, ali Pedro mostra o que é literal. Um derramamento do poder do Espírito Santo que tomou posse dos líderes, dos apóstolos, dos pastores líderes da época, possibilitando eles para fazer sinais, comprovando a sua pregação. Não tiveram o Novo Testamento, tiveram uma nova mensagem, tiveram uma doutrina nova sobre a ressurreição, a morte, sepultamento, a ressurreição de Jesus Cristo. E para os judeus era uma coisa impossível, era contra tudo que ele, na mentalidade, e para os judeus era loucura. Então, eles precisavam de uma prova, um sinal. Então, só um verso em Mateus, aliás, Marcos, capítulo 16. O último verso de Marcos é interessante. Versos 17 e 18, Jesus coloca coisas no futuro. Sinais acompanharão, futuro. Acompanharão aos que creem no meu nome, expulsarão, futuro, demônios, falarão novas línguas, futuro, pegarão em serpentes, futuro, e se beberem coisa alguma mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos. Esses dois versos, tudo no futuro. Jesus sabia que isto iria acontecer no dia de Pentecostes. Agora, ele sabia o motivo para dar ênfase, para comprovar. Daí em verso 20. Versos 17 e 18, aquele primeiro dia de sua ressurreição. 35 anos depois, Marcos termina o seu evangelho, o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Marcos escreve e ele diz no último verso, veja, eles quem? Os apóstolos, saindo, pregaram. Esta palavra está no passado. Os apóstolos saíram e pregaram. Pregaram por toda parte. E por acaso ainda não estavam pregando? Marcos está escrevendo o primeiro evangelho. Mateus tinha que escrever, João tinha que escrever, ainda estavam vivendo, ensinando, pregando. Mas Marcos aqui coloca essa aqui no passado, algo aconteceu no passado. Saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles, cooperando no passado com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Quando Marcos escreveu este contexto, creio que só um dos 9 dons ainda estavam em existência. Aquele que permitiu que João e os outros escrevessem a palavra escrita. Agora, irmãos, o assunto morreu no ano 70, quando Jerusalém foi destruído e a maioria do Novo Testamento já foi escrito. Não havia mais necessidade para esses dons temporários. Oi, irmão, muito obrigado pelo tempo. Gostei. Obrigado, pastor. Esse assunto está no meu coração. Verdade, eu sei. Eu imagino que eu só ter
escreveu esse livro aqui, tantas palestras que o senhor dá sobre esse assunto. E assim, eu gostaria também de deixar aqui para a gente encerrar, deixar aqui para os irmãos que estão assistindo, aqueles que não assistiram uma aula que eu dei sobre esse assunto, que trata alguns outros aspectos sobre isso aqui, o irmão que tiver dúvidas, para preencher um pouco mais aqui o que a gente falou, porque como foram perguntas, assunto bem rico, um assunto bem extenso, os irmãos podem assistir aquilo que eu ensinei, mas a gente ainda vai aprofundar um pouco mais. Vou marcar depois uma outra entrevista com o pastor James para a gente complementar, e também os irmãos podem deixar suas perguntas, com certeza vão aparecer várias perguntas aí na cabeça dos irmãos. Não esqueçam de mandar. As perguntas aparecem, mas às vezes não são enviadas. Então envie as perguntas, eu posso fazer aqui, depois eu responder, eu posso pedir para o pastor James responder aos irmãos também. E a gente vai enriquecer, vai tirar todas as dúvidas. Assim, eu espero que a gente tire o máximo possível das dúvidas, porque talvez todas as dúvidas não, com certeza não, porque o assunto é grande e tantos teólogos, pastores têm dúvidas sobre esse assunto, não é verdade? Então eu gostaria de agradecer ao pastor James sobre o assunto. Gostaria de fazer um último comentário, pastor, para a gente encerrar? Irmãos, este assunto é tão... para muitos, este assunto é muito difícil. Compreender o que a Bíblia está ensinando é muito difícil, por causa de preconceitos. As coisas que o povo tem ouvido, sem parar para pensar. Irmãos, esta expressão, batismo no Espírito Santo, foi usado uma só vez em uma só mensagem de João. Mateus, Marcos, Lucas e João repetiram. Jesus falou em Atos 1:4, mas ele estava falando sobre a mensagem de João. Em Atos capítulo 11, Pedro referiu a mensagem que Jesus falou sobre João. Todo este assunto, toda esta bola de neve, por causa de uma frase em linguagem figurativa de João Batista. Irmãos, nós temos que parar e estudar a palavra de Deus. Não importa o que o mundo diz, não importa o que suas emoções diz, não importa suas experiências. O que importa é esta palavra aqui, a palavra de Deus. Amém. E Deus diz, acabou o assunto. Amém. Então agradeço ao pastor James, agradeço ao pastor Joel também que nos deu apoio, e boa noite aos irmãos. Tenham aí um bom descanso. Amém. Tá certo. Irmão, eu não sei se foi